Olá, começa agora o programa Cidadania e o nosso assunto de hoje é a informática para deficientes visuais. Eu vou conversar com o Walter Júnior, que é professor de informática e consultor em audiodescrição. Olá, Walter, muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer. Você começou, na verdade, você tem a experiência de primeira mão, que você perdeu a visão já adulto. É verdade. Eu estou com 50 anos, eu perdi a visão aos 22. Eu trabalhava numa empresa pública, tive perda total da visão por causa de um problema neurológico, atrofia do nervo óptico. A partir do momento que eu me tornei cego, um dos grandes objetivos de uma pessoa que se torna cega na vida adulta é tentar recuperar, resgatar as coisas que antes ela fazia quando enxergava e agora ela passa a tentar realizar as mesmas, só que sem a visão. E a tecnologia, principalmente através da informática, nos possibilita em grande medida isso. Então, a primeira descoberta foi para mim mesmo, pensando nas minhas necessidades, e houve um ponto em que eu vi que eu podia compartilhar isso com outras pessoas, né? Até porque quando eu ia me dirigir a elas já tinham um referencial bastante seguro, porque eu me assemelhava a elas na situação em que passavam. Eu era uma pessoa adulta que tinha perdido a visão e a situação delas era semelhante, então elas já sabiam que seria possível o que eu estava apresentando, uma vez que eu mesmo já usufruía daquilo. E você já trabalhava, já conhecia, já utilizava a informática antes de perder a visão? Utilizava, se bem que nós estávamos aí na década de 90, então era algo bem distante do que nós temos hoje, né? Mas eu tive, assim, uma feliz coincidência, porque foi exatamente na década de 90 que alguns softwares, alguns programas voltados para a pessoa com deficiência surgiram. Surgiu um brasileiro chamado Virtual Vision, surgiu um outro americano chamado JAWS, e hoje a gente já tem um terceiro chamado NVDA. Alguns são pagos, outros são gratuitos, mas hoje a gente já tem muitas ofertas de programas que são gratuitos, acessíveis a todos. Ou seja, se eu tivesse ficado cego em 1950, 40, eu não estaria aqui falando sobre informática nem nada disso. Até porque esses programas também chegaram numa época em que chegou mais acessível ao brasileiro o computador portátil. Né? No caso, o de mesa, né? Naquele tempo a gente falava PC, Personal Computer, né? Então, é isso, eu tive essa coincidência boa. Os programas começaram exatamente numa época em que eu também estava começando a minha busca por readaptação. E que tipo de ajuda que esses programas, a informática em geral, que ela possibilita? Como que ela pode ajudar a pessoa sem visão? Olha, a ajuda é assim impressionante, porque primeiro a pessoa descobre que ela pode voltar a fazer coisas que fazia antes. Exemplo, ela pode navegar na internet, ela pode ter acesso a livros, a jornais, ela pode trabalhar, ela pode fazer compras de casa, ela pode fazer cursos à distância. Então ela descobre o quê? Que ela consegue voltar a fazer o que antes realizava enxergando e descobre que pode começar a fazer coisas que ela nem fazia, mas que agora tem possibilidade graças à informática. Uma coisa importante de dizer é que se no passado a informática para pessoas com deficiência visual exigia até alguma dedicação no sentido de estudar mais, de memorizar uma série de passos que a pessoa tinha que dar usando o computador, hoje está muito mais simples. Existem recursos que você faz apenas com comandos de voz, dando ordens ou pedidos a um assistente pessoal, por exemplo, num smartphone ou mesmo num computador. Então, isso é importante para desmistificar, porque muitas pessoas desistem antes de começar, elas acham que vai ser muito difícil, e não é. Então, nesse sentido, se no passado era mais difícil, mas mesmo assim as pessoas conseguiam muito mais agora. Eu digo que tem pessoas que eu recebo para dar aula, que elas chegam e na medida em que elas sabem o teclado de cor, porque antes, quando enxergavam, já digitavam sem olhar para o teclado, em 2, 3 aulas elas já estão navegando na internet, estão acessando o YouTube, estão usando o Facebook. E as pessoas que me ouvem aqui, vários alunos que eu já tive espalhados aí pelo país, sabem que é verdade. Então, a minha palavra é de incentivo, no sentido de que ela não precisa ter um computador moderno, pode ser de uma configuração simples, que ela não precisa ter um smartphone dos mais modernos, pode ser também um smartphone simples, e que os programas que a gente vai oferecer para ela usar, na maioria, são
gratuitos. E eu já criei vários cursos no YouTube, também todos completos e gratuitos, que a pessoa pode assistir. Não só ela que tem deficiência visual, como também o professor da escola onde ela estuda, alguém da comunidade, um parente, porque aí tanto a pessoa com deficiência visual aprende, quanto a pessoa que enxerga entende o que está acontecendo ali. Então, com isso a gente tira a barreira do desconhecimento, da dúvida quanto à questão financeira e as pessoas passam a usar. E uma das coisas que mais cativa a gente, que ensina, é isso, é ver o retorno da pessoa, a alegria dela de ver que aquilo que ela achou que não ia ter mais acesso por causa da perda da visão, ela não só tem acesso, como pode ir mais além e ainda compartilhar com outros. E para acessar, para encontrar esses cursos gratuitos no YouTube, é só buscar Walter Júnior? Sim. Walter Júnior no YouTube? Sim, o que acontece é uma coisa boa, porque eu já faço isso há bastante tempo, que eu tenho visto, é que não só eu, mas um conjunto de outras pessoas com deficiência visual, que estão na área da informática, estão criando cursos. Então, antes a gente não sabia onde procurar. No meu caso, se a pessoa vai no YouTube e coloca curso de Windows, Word, Outlook e escreve Walter Júnior depois, já vão aparecer as aulas. Ela pode assistir no YouTube, ela pode baixar depois, gravar, enfim. E não só eu atuo dessa forma. Isso é muito bom, porque antes as pessoas cegas ficavam pensando em quem ia produzir esse tipo de conteúdo para elas. Hoje elas descobriram que elas mesmas podem se tornar produtoras desse tipo de conteúdo. Então, ele tem se espalhado pelo país afora. Então, basta a pessoa ter um acesso à internet e ao YouTube, ela já vai poder ter esse contato. E detalhe, junto com as aulas, há um link para a pessoa baixar também apostilas, porque as aulas são exatamente ilustrando as apostilas, né? Então, eu sei de pessoas que me escrevem dizendo, olha, a gente está procurando material para um curso aqui na nossa cidade, achamos as apostilas e os vídeos, podemos usar? Claro que sim. Então, é algo muito bom, simples e reforça essa coisa de a gente, tudo bem, a gente demanda do governo, demanda do poder público e o que alcançarmos, ótimo, mas concomitantemente a gente atua, não é, como voluntário, no meu caso, para produzir esses conteúdos e as demandas que estão aí a gente ir atendendo na medida do possível. Mas e no caso, as apostilas, elas são para pessoas que têm alguma deficiência de visão, mas ainda não perderam a visão totalmente? Ou seriam para os professores? Para ambos. Porque o que acontece? Normalmente a gente estrutura assim, a gente cria os cursos de modo que a pessoa vai aprender primeiro a usar o Windows, porque dentro do Windows ela vai utilizar o Word. No que ela aprende o Word, ela já vai saber trabalhar com a apostila que está em documento do Word, sabe? E, ao mesmo tempo, esse material que lá está, não só quando eu publico, como outras pessoas também fazem, a gente se dispõe a dar auxílio, né? E, nesse sentido, esses aplicativos de mensagem ajudam muito. Então, com frequência, eu recebo mensagens de vários lugares do país pedindo auxílio, tirando uma dúvida e tudo, e eu me coloco à disposição para fazer isso e muitas outras pessoas fazem. Ou seja, é um conhecimento extremamente útil e que não só por mim, mas por outros está sendo difundido e assim se torna acessível e traz toda essa qualidade de vida, né, para as pessoas. Walter, uma coisa interessante que você falou foi comparando assim, as pessoas que perdem a visão já adultas e as pessoas que nascem, porque é diferente esse processo. A pessoa, né, quem já nasce sem ver, já tem uma outra abordagem, uma outra inserção no mundo, um outro tipo de aprendizado. Eu te dou um exemplo. Eu tenho paralisia infantil na perna esquerda. Eu tive paralisia infantil com 6 meses de idade. Então, por isso, a minha perna esquerda não realiza todos os movimentos que são naturais, por exemplo, para a perna direita. Então, há coisas que eu nunca fiz com a perna esquerda, como, por exemplo, subir uma escada apoiando nela, chutar uma bola com a perna esquerda quando eu era criança. Eu nunca fiz isso. Aquilo que eu nunca fiz, eu não sinto tanta falta. Agora, no caso da pessoa que já enxergou e perde a visão, ela sabe o que é a experiência de enxergar e ela sente falta. Então, ela vai trabalhar a sua readaptação. Ela vai enfrentar as realidades do mundo, agora sem enxergar, mas sabendo a experiência que é enxergar. Agora, a pessoa que nasce cega, ela não está recuperando nada. Ela está tendo as conquistas naturais no seu desenvolvimento humano, mas a partir da realidade que ela tem de não enxergar. Inclusive, por exemplo, quando eu vou dar aula, né, aí tem lá um efeito do Word, sombra. Aí eles falam, professor, a pessoa nunca enxergou. O que é sombra?
Eu já enxerguei. Então, aí eu costumo dizer, faz assim, coloca a mão sobre a mesa. Agora imagina que eu joguei talco por cima de tudo. Agora tira a mão. O que sobrou, onde não caiu talco, é a sombra. Mas eu passo essas ideias para eles, né? Como, por exemplo, o cursor fica piscando. Professor, como um cursor fica piscando? Eu falo, pensa no tom do telefone, quando dá ocupado, ele fica tu. É como se fosse uma coisa intermitente que fica sinalizando. Então, são realidades diferentes. Inclusive, eu escrevi um livro autobiográfico. Qual foi um dos meus grandes incentivos? Falar dessa realidade, porque eu conhecia vários livros de pessoas que nasceram cegas e falaram da sua experiência. Mas eu não conhecia nenhum livro de alguém que ficou cego na vida adulta para passar essa experiência e falar que realmente o caminho da readaptação é difícil, ele envolve sacrifício, autodeterminação, mas é altamente recompensador. E esse caminho já foi muito mais longo e difícil antes, hoje ele se tornou mais fácil de ser percorrido. No processo de escrever o livro, você utilizou também recursos de informática? Foi. Eu tive o auxílio de um amigo que é jornalista e no início a gente pensou de haver apenas a gravação. Então ele ia me passar os tópicos, ia me fazer as perguntas, gravava e depois degravava. Mas eu achei que esse processo não seria o ideal e aí eu comecei a digitar. Então, ele me passava os tópicos e eu digitava, porque a pessoa cega utilizando o Word, ela usa todos os recursos que o Word tem. Ela consegue soletrar, ler palavra por palavra, linha por linha, usa o corretor ortográfico, formata, faz tudo. Então, quando eu passava para a revisão do jornalista e, ao final, foi para o revisor, o texto já estava bem mais limpo e não era necessário já tanta coisa. Ou seja, a pessoa com deficiência visual que vai trabalhar, por exemplo, com informática, ela vai fazer um trabalho à altura de qualquer outra pessoa. E muito provavelmente, algumas pessoas que se relacionam comigo, elas não sabem que eu sou cego. Elas pedem e eu envio por e-mail, envio pelos aplicativos e tudo mais, e elas não sabem. Por quê? Porque em função da qualidade do trabalho, não dá para você deferir que quem produziu foi uma pessoa com qualquer tipo de deficiência. Ou seja, com a informática a gente tem autonomia e segurança no que nós estamos fazendo. Seja um advogado cego, seja um médico, seja qualquer pessoa. E você usa, então, o teclado para inserir, você não usa comandos de voz? A voz é só para ler? É uma boa pergunta, porque o que ocorre? No passar do tempo, muito provavelmente a gente vai dizer adeus ao teclado, mas isso não aconteceu. Então, quando uma pessoa chega para aprender informática e ela tem deficiência visual, é a primeira pergunta que a gente faz. Você consegue digitar sem olhar? Porque eu mesmo, antes de ficar cego, eu digitava olhando. Eu olhava para o texto e saía procurando as letras. E fazia isso de forma rápida, então eu estava seguro. Só que aí eu fiquei cego. Quando eu comprei o meu primeiro computador, que eu coloquei a mão no teclado, eu pensei, isso não vai dar certo, porque é tecla demais. E quem me auxiliou inicialmente foi a minha esposa, porque ela tinha feito o curso anterior de digitação, o famoso ASDFG, e aí ela me explicou. Hoje a gente já tem um software gratuito para pessoas cegas aprenderem digitação, ou seja, ele é baseado, é claro, no áudio, né? Então você digita a letra A, ele fala, você digita o S, ele fala, e ele te orienta plenamente. Você não precisa sair de casa para ir em lugar nenhum. Você instala o software, aprende como usar e faz o curso de digitação, porque é essencial para a pessoa cega que ela saiba onde as teclas estão. Por exemplo, Ctrl C. Se você pressionar Ctrl outra letra, não vai dar certo, né? Então, ela precisa saber. Ela não precisa de velocidade inicialmente, ela precisa de precisão. Então, a gente usa um teclado normal, comum. Tem gente que pergunta, o teclado é em braille? Não, é um teclado comum. Isso reforça o que eu afirmei anteriormente, de que você não precisa de uma máquina muito poderosa, muito moderna, pode ser um computador simples, modesto, da sua casa. E ainda tem isso, né? Às vezes a pessoa da casa fica assim, eu estou com medo de instalar esse programa para o membro da minha família que tem deficiência visual, porque depois isso aqui vai estragar meu computador. Não há risco nenhum disso. Os programas são leves, não vai danificar nada e a pessoa cega que vai utilizar sem comprometer em nada o funcionamento daquela máquina. Muito pelo contrário, o que a gente vê é que as pessoas cegas muitas vezes se tornam tão hábeis que passam a ser a referência em informática dentro de suas famílias.
Agora, o teclado comum, ele tem umas marquinhas, Isso. né? Para a gente saber, mesmo quem enxerga, saber que a mão está posicionada no lugar correto, né? Essa aqui é a orientação. referência. Isso, né? que é o F e o J com aquele relevinho, né? Para você colocar as duas mãos naquela fileira base. Isso aí serve, mas só que assim, aquele é um referencial para a posição da mão. Agora, o restante a gente tem orienta que para a aprender a pessoa. encontrar ali. Agora, mas por exemplo, um smartphone, que você também citou, né? Aí não tem relevo nenhum, como é que faz? No início, o pessoal cego ficou assim, gente, e agora? Tela de toque, isso não vai dar certo. Eu fui uma das pessoas que tive receio. Eu comprei no caso foi um iPhone usado, porque eu pensei, se não der certo, eu vendo, né? Mas deu certo. Aí, a partir do momento que eu me tornei seguro, aí eu passei a ensinar outras pessoas também. É claro que alguns celulares no passado eram muito caros, mas hoje você compra usado ou até modelos mais antigos, mais baratos. Porque a questão dele é a seguinte, ele tem um leitor de tela que funciona assim, uma vez que você ativa, você coloca o dedo na tela em qualquer lugar, onde tocar ele vai falar. Então, ele diz, por exemplo, tempo, relógio. Agora, digamos que eu coloco a mão aqui no teclado, no smartphone, né? E ele fala relógio. Aí ele mesmo diz para mim, toque 2 vezes para abrir. Esses 2 toques que eu vou dar não precisa ser exatamente onde eu estava, em qualquer lugar da tela. Aí eu bato 2 vezes com o dedo, ele abre. Fora o assistente pessoal, né? Porque muitas coisas hoje eu uso o celular. O que eu faço? Eu estou com o smartphone fora de casa, eu estou com ele no bolso. No ouvido, eu estou com um fone Bluetooth. Então, eu só aperto aqui, aí eu ativo o assistente pessoal e digo, ligue para minha esposa, que horas são, eu tenho compromisso hoje, ligue para a Roberta. Então, várias coisas a gente consegue fazer, assim, inclusive acrescentando algo. Quando a gente trabalha para o deficiente visual nesse sentido, a gente pode aplicar isso também para pessoas muito idosas que estão com receio de usar o celular, ou que estão com um comprometimento de saúde, que ela não está conseguindo usar as mãos e tudo, ela vai usar o assistente pessoal. Ela pode pedir toque tal música, ela pode dar comandos para entretenimento ou extremamente necessários, né? Ligue para minha filha, ela está precisando falar com a filha. Então, hoje a tecnologia está facilitando muito isso para não falar na internet das coisas, que em breve vai estar aí, né? E você vai falar com as coisas, né? Fecha a cortina, apague a luz, liga o micro-ondas e vai por aí afora. Então, foi um longo caminho, né? Porque eu vi um trecho no seu livro que você fala que o seu primeiro contato, assim, uma calculadora que falava espanhol com sotaque chinês. Porque tinha isso assim, no passado, há algumas décadas, você não estava acostumado com essa ideia de algo falando, né? Então, ele comprou em outro país uma calculadora e era assim, uma mistura de espanhol com chinês, né? E falava, não. É aquela coisa abafadinha. Tinha até um relógiozinho também, que era muito frágil, por sinal, aí você apertava para ouvir as horas. Mas aí você fala assim, poxa, mas um relógio que fala as horas olha, quando você fica cego é que você vê como é difícil achar alguém para consultar as horas, sabe? Primeiro que, às vezes, você não sabe se tem alguém perto. Segundo, que as pessoas respondem a primeira e a segunda vez, mas depois vai ficando chato, sabe? Então, se você tem um reloginho para ver as horas, ajudava. Hoje, poxa vida, tem tanta coisa a mais que dá para fazer. E tem essa geração aí, que já é informatizada, né? De jovens, de adolescentes, que está fazendo coisas extraordinárias, muito além, porque o que eu ensino é o simples, é o básico, é o de entrada, né? Mas eles estão trabalhando aí gravações para estúdios e muitas outras coisas. E com relação aos sites na internet, a navegabilidade dos sites, é fácil? Os sites estão preparados para as pessoas que não enxergam? Olha, o que acontece é o seguinte, existem normas que precisam ser seguidas para que um site seja acessível, para que a usabilidade, navegabilidade, etc. estejam ok, para que eu possa acessar aquele site usando um leitor de telas gratuito e possa fazer tudo que eu preciso, ou seja, tudo que a pessoa me oferece ali eu terei acesso. Uma vez que essas normas são observadas e os programadores têm acesso a essas normas e sabem que promover os ajustes não é algo tão complicado, tão digamos assim, que envolva tanto trabalho, ok. Agora, o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas não têm, por obrigação de uma norma,
que ter o site acessível. E elas acham que aquele site não vai ser acessado por pessoas cegas. Ela fala, mas qual cego que vai vir aqui? O que acontece muitas vezes é o seguinte, algumas pessoas falam, por que nós vamos promover ações visando acessibilidade se nós não temos um público que tenha deficiência? Na realidade é o seguinte, ele não tem o público com deficiência porque ele ainda não promoveu os ajustes de acessibilidade. Porque se eu vou a um restaurante e eu chego lá, tem um cardápio em braille, ou tem um tablet com um cardápio que eu mexo nele, aí eu vejo tudo, eu vou voltar ali, porque eu sou uma pessoa cega e aquele recurso me ajuda. Agora, se eu vou e não tem, e o outro restaurante do lado tem, eu vou preferir o outro. Então, o que acontece? Hoje, nós não temos mais, na maior incidência, pessoas cegas naquela condição do passado, que elas eram apenas alvos da solidariedade, da caridade. Hoje as pessoas cegas, muitas delas trabalham, outras têm benefícios que recebem e elas têm condições de investir e de escolher onde elas vão comprar, qual serviço vão contratar. Então, nesse sentido, é importante que todos se despertem para isso. Aqueles que vão ter que fazer porque a exigência legal define, ok, mas todos os demais deveriam fazer isso. Escolas, farmácias, toda a ordem de oferta de mercadorias ou de serviços vão ter acesso a essa clientela que está disposta a comprar e contratar, mas ela vai preferir onde houver acessibilidade. E com relação aos sites assim, de serviços públicos, já estão atendendo bem? Olha, tem uma gama enorme deles que sim. Aqui e ali você vai eventualmente encontrar. Agora, eu acho assim, se eu acesso um site público e vejo uma dificuldade, eu reporto, não é, ao pessoal daquele órgão e normalmente o pessoal de TI da área trabalha para resolver aquela questão. E enquanto não resolve, procura me atender da melhor forma. Uma coisa é eu acessar, ver uma dificuldade e abandonar. Isso não contribui de nenhuma sorte, né? Nem para o órgão e nem para mim. Mas quando eu encontro, normalmente a gente reporta isso à instituição e ela atua no sentido de facilitar. Então, nesse sentido, os órgãos públicos a gente tem encontrado muita coisa boa. Porque tem soluções muito simples. Sabe quando você entra num site que tem assim, digite aqui os caracteres? Isso para mim é terrível, porque eu não vejo os caracteres. Aí tem um botãozinho assim, clique aqui para ouvir os caracteres. Tem vezes que não dá para entender nada. Isso se soluciona muito mais fácil, você, em vez de colocando caracteres, né, colocando assim, quantos dias tem a semana? Responda, quanto que é 7 mais 5? E aí eu digitaria, né? Então, o que acontece? Soluções de acessibilidade, tem muitas que são simples, baratas, porque muitas vezes quando as pessoas pensam em acessibilidade, elas pensam que vão ter um gasto terrível, que aquilo não vai dar retorno, elas se questionam, né? E muitas vezes vem então a norma e obriga que elas façam. Mas elas precisam entender isso, que muitas soluções de acessibilidade, o custo é baixo, algumas são até gratuitas. E sempre é importante também cada um dar a sua experiência, né? Se encontrou alguma dificuldade, informar e pedir que seja melhorado. Porque a gente sai daquela cultura da reclamação, porque há pessoas que se contentam e se satisfazem em reclamar do que não obtiveram, mas qual o fruto disso, né? Principalmente nesse caso, que é uma coisa bem específica, né? Talvez a pessoa que criou aquilo, ela não tenha a experiência, né? Aquela vivência que a pessoa que não tem a visão pode explicar, né? E ajudar a melhorar. Isso. E o que você diz dá uma deixa para algo muito importante, que é a convivência da sociedade com as pessoas com deficiência. Os deficientes, às vezes, acham que as pessoas estão sendo indiferentes, mas muitas vezes o que elas têm é medo de se relacionar com a pessoa com deficiência sem ter um conhecimento básico, prévio para isso. Elas têm medo de, em querendo ajudar, piorar as coisas. Então, a gente precisa dizer para elas e para todos o seguinte, que a pessoa com deficiência, em você vendo a possibilidade de ajudá-la e desejando fazer isso, se apresente a ela. A pessoa cega, você chega perto dela e fala, olha, eu sou a Roberta, posso te ajudar? Se ela entender que você pode, ela vai te orientar seguramente sobre isso. Se ela achar que o que ela vai fazer, ela consegue fazer seguramente sozinha, ela vai agradecer. Da mesma forma, em todos os âmbitos, de um lado e de outro, a gente pode atuar. A pessoa cega, cooperando com as pessoas que não são, para que elas possam interagir bem e dali surgem bons relacionamentos, amizades, e não só com as pessoas do convívio, mas até com instituições. Em vez de você apenas reclamar, né, você se aproxima para dizer, olha, isso aqui pode se resolver facilmente assim. Então, essa interação, não é? E você veja que é uma coisa proativa, né?
a pessoa cega atuando, ela não está só reclamando para esperar receber. E quando ela tem esses alvos alcançados, ela se afirma, ela se sente bem melhor, ela sai de uma condição de quem recebe para alguém que contribui na sociedade. E é claro, né, em termos de cidadania, é maravilhoso. Walter, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Certamente esclareceu muita coisa. Ah, que bom. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nosso site na internet, senado.leg.br/TV. Se você quiser fazer algum comentário ou uma sugestão, ligue no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.